Olá a todos, bem-vindos a mais uma dose de história. Talvez alguns dirão que este não é um vídeo de história, mas de lenda de hagiografia católica. Porém, depois de estudar o tema, é muito difícil negar que o que aqui se narra seja realmente histórico. No dia 2 de dezembro de 1295, depois de uma aprazível noite de sono, uma mulher chamada Laureta abriu a janela da sua casa para que os raios do sol penetrassem em seu quarto e se deparou com uma situação realmente inusitada. No jardim em frente da sua modesta casa, cobrindo a vista que dava para a rua na zona costeira de Recanati, na região da Marca italiana, havia uma casinha que parecia muito antiga. Casinha que não estava lá quando ela foi dormir na noite anterior. Laureta então decide entrar na misteriosa casa e descobre vazia, com uma única coisa dentro, uma imagem de Nossa Senhora, que parecia ser tão antiga quanto a casa. Em poucos dias, a casa torna-se meta de peregrinação de uma multidão de peregrinos, e começou a correr a voz sobre tal inaudito acontecimento. Mas ainda ninguém o tinha explicado, até que um eremita da região recebeu uma visão da Virgem Maria, que lhe revelava ser aquela a sua própria casa, e que ela tinha escolhido Recanati para ser a sua sede. Aquela era a casa onde a Virgem tinha nascido, onde acontecera a sua Imaculada Conceição e onde passara a sua infância com Joaquim e Ana, seus pais. E após o casamento com José e o nascimento de Jesus, ali vivera a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Maria vivera ali toda a sua vida, e após a sua morte ou dormição, os apóstolos transformaram aquela casa em uma igreja, decorando-a com o primeiro retrato da história da Virgem Maria, pintado por ninguém menos que São Lucas. Mas agora, surge a pergunta: por que a casa de Maria, que não era italiana da Marca, foi aparecer assim, do nada, durante a noite, na costa de Recanati? No ano de 1291, a Virgem Maria e os seus anjos tinham bons motivos para não querer que a casa permanecesse na Terra Santa, pois, como hoje, a região estava em guerra, e os exércitos muçulmanos reconquistavam os lugares que tinham sido dominados pelos cruzados. Assim, os anjos tomaram a casa nas costas e a levaram dali, primeiro para Rijeka, na atual Croácia. Ali permaneceu por 3 anos, mas parece que a Virgem não se sentiu bem acolhida naquela região, e sentindo que os rijecanos não davam todo o valor devido a tão magnífica relíquia, ou também porque a ameaça muçulmana já alcançava também aquele lugar, a casa foi transportada novamente pelos anjos, chegando a Recanati em 1294 ou 1295. Depois deste fatigoso transporte, até mesmo para as potências angélicas, a casa pousou no jardim de Laureta, uma santa mulher, mas com certeza sem a infraestrutura para acolher tal monumento, que começou a receber numerosos peregrinos. Os anjos notaram isso e em poucos dias trasladaram novamente a casa para a propriedade privada de 2 irmãos, empreendedores, que poderiam gerir muito melhor o assunto do que a pobre Laureta. Porém, tinha um problema. Os 2 irmãos, emocionados com a perspectiva do lucro que a casa podia dar, começaram a cobrar ingresso para que os peregrinos pudessem entrar e visitassem a casa. O que, visto pelos anjos, lhes convenceu a mover novamente a Santa Casa. Dessa vez, a depositaram bem em cima de um caminho, uma passagem, em um monte, o Monte Prodo, como querendo dizer: a casa de Maria é pública, pertence a todos, como os caminhos, não é propriedade privada de nenhum capitalista aproveitador. E ali ficou a Santa Casa de Loreto, nome dado a ela em homenagem à pobre Laureta, que foi a primeira administrador da polêmica casa.
Esta é a história contada pela crônica antiga mais detalhada, a história da translação da casa da Virgem a Loreto, composta por Girolamo Angelita, no final do século XVI. Mas, quanto há de histórico neste relato, não seria apenas uma lenda? As primeiras fontes históricas remontam ao século XII, no qual já se tem notícia de uma pequena igreja dedicada a Maria em Recanati, que carece de fundamentos, sendo apoiada diretamente no solo. No século XIV, a igreja já era um famoso lugar de peregrinação, no qual se dizia que aconteciam muitos milagres, principalmente pela presença de uma imagem de Nossa Senhora, que, segundo a tradição, teria sido pintada pelo evangelista São Lucas. No final do século XIV, a igreja de Recanati já era popularíssima, tanto que dois papas, Gregório XI e Urbano VI, concederam muitas indulgências aos peregrinos que a visitavam no dia 8 de setembro, festa da Natividade de Maria. Alguns anos mais tarde, em 1470, o Papa Paulo II mandará edificar em volta da pequena casa uma magnífica basílica, a Maria Libertadora. Para os papas e para todos os católicos da época não havia dúvidas. Aquela era realmente a casa da Virgem Maria, transportada pelos anjos e pousada primeiro no pequeno jardim da Senhora Laureta, depois na propriedade de dois irmãos e, enfim, no Monte Prodo. Forte argumento de sua historicidade é o ano afirmado pelas crônicas, 1291, exatamente o mesmo ano da caída do Reino de Jerusalém em mãos muçulmanas. Outro sinal de que a casa estivera realmente naquelas terras convulsionadas pela guerra era uma estranha guirlanda, sim, uma guirlanda como aquelas de Natal, pendurada em um dos muros da casa. Uma guirlanda feita com os intestinos humanos, já secos, obviamente. Diziam-se que os restos eram de um marinheiro cristão que tinha sido raptado e martirizado pelos árabes. Com os anos, a popularidade da casa cresceu tanto que o rei da França, Luís XI, mandou um seu capelão para que rezasse por ele e pelo seu trono diante da preciosa relíquia que tinha hospedado Maria. E o Papa Leão XI concedeu uma indulgência plenária a todos os que peregrinassem até a Basílica. Ok, mas como essa história foi sendo contada e chegou até nós? A Santa Casa de Nazaré, cuja transferência para Loreto ocorreu em 1292, 94 ou 95, já é mencionado num documento em 1312, pouco tempo depois, que atesta o roubo de objetos preciosos colocados como oferendas votivas em Santa Maria de Loreto. Os ladrões foram capturados e julgados no tribunal de Macerata. O primeiro documento que chegou até nós sobre o translado por meio dos anjos data de 1440 e é de uma santa, Santa Caterina de Vigre. Não se trata de uma revelação, mas de uma meditação, uma oração dirigida a Jesus. A santa, que teve cuidadosa formação na corte de Ferrara, antes de ingressar no mosteiro Corpus Domini de Bolonha, demonstra ter sido informada da redação do Pseudo-Dionísio do século IX, muito difundido na Idade Média, e demonstra conhecer a narrativa da translação da Casa de Nazaré para Loreto pelos anjos, fato já contido e divulgado em panfletos de Loreto, que o erudito clero que prestava serviço na corte devia ter conhecimento. A notícia destes panfletos é dada por Giacomo Ricci e é o autor do escrito Virginis Mariae Lorete Historia, publicado pelo padre Giuseppe Santarelli. Inspirando-se em Giacomo Ricci, o reitor do santuário de Loreto, Tolomei Pietro di Giorgio, conhecido como Teramano, escreveu o texto que se tornaria o texto oficial e básico sobre a história de Loreto, Historia Virginis Lorete. Na mesma linha, seguir-se-á a obra Historia Ecclesiae Lauretane, do beato Giovanni Battista Spagnoli.
A narrativa da translação dos anjos apresenta a casa já em forma de igreja, com um telhado inclinado segundo a iconografia recorrente, que inclui também, em muitas iconografias, uma pequena abóboda com sino. A configuração como igreja foi justificada ao narrar que os apóstolos queriam fazer da Santa Casa uma igreja. Segundo a narrativa destes autores, a quarta parede que faltava na casa e necessária para resolver o vazio do espaço da caverna já existia em Nazaré. Na narrativa do transporte por meio dos anjos, a igreja aparece sem fundamentos. E, de fato, a Santa Casa foi colocada no Monte Prodo sem nenhum alicerce, e ali permanece até hoje. A quarta parede e os alicerces são outros dois pontos a favor da historicidade da casa. As três paredes presentes em Loreto coincidem exatamente com a saliência externa que se encontra na rocha da Terra Santa, onde hoje está a Basílica da Anunciação e era o lugar da casa da Santíssima Virgem. Além das pedras e a técnica de construção coincidirem com aquela dos nabateus na época de Nossa Senhora. E como dizia um célebre estudioso sobre o caso de Loreto, em Nazaré estão os fundamentos sem a casa e em Loreto está a casa sem os fundamentos. Outra questão interessante também descoberta pelos arqueólogos é que a massa usada para colar os tijolos, os blocos, é a mesma massa usada na Palestina naquela época. Dúvidas quanto à procedência da casa da Palestina depois dessas importantes conclusões arqueológicas, nem os mais céticos ainda têm. Mas quanto ao meio sobrenatural de transporte, existe uma teoria que explicaria o translado sem precisar recorrer ao sobrenatural, aos anjos. Existe um documento, o Cartularium Culisanense, que planteia a hipótese de uma transferência humana das pedras da Santa Casa, por parte de uma família nobre de Epiro, de sobrenome Angeli. Daí a confusão desde o início, com a família Angeli e os Angeli, os anjos em italiano. Tal família teria contatos com os cruzados presentes na Terra Santa, os quais teriam desmontado a casa, transportando-a em seus navios até a Croácia primeiro, depois até Recanati, e montado a casa ali, no Monte Prodo. Essa teoria está cheia de furos. Primeiro porque não há nenhuma outra menção, em nenhum outro documento da época ou posterior, que refiram tal projeto da família Angeli. Segundo, porque existem testemunhos da simultaneidade das datas de partida da Casa de Nazaré, 9 de maio de 1291, e da chegada à Europa, 10 de maio de 1291. Em uma só noite, seria impossível mover de modo humano e com meios humanos uma casa a 3.000 quilômetros de distância. E isso que não foi só uma desmontagem e montagem, foram 4. E terceiro, a análise química da massa usada para colar as pedras demonstrou ser uniforme em todos os pontos e constituída por sulfato de cálcio hidratado, gesso, com pó de carvão vegetal. Técnica conhecida já na Palestina há 2000 anos, mas nunca usada na Itália. Então, apesar das guerras que atingiram e atingem a Terra Santa, apesar das guerras que atingiram a Europa, Deus parece ter querido proteger com especial cuidado a casa da sua mãe. E apesar dos racionalistas e daqueles que não aceitam o sobrenatural, a casa da Virgem Maria de Loreto permanece de pé, assim como sua milagrosa historicidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos, com a sua família. E nos vemos na próxima Dose de História.